Charizard, eu escolho você. Desde os primórdios, o fogo tem sido essencial para nossa existência. Desde nos manter agradavelmente aquecidos, a nos ajudar a criar estruturas, a cozinhar, a transformar coisas aparentemente impermeáveis em cinzas, o fogo tem muitos propósitos. E isso é verdade no mundo de Pokémon. E alguns desses tipos de fogo emprestam alegremente seu calor para ajudar os outros, enquanto outros só querem ver o mundo Pokémon queimar. Vamos analisar onde os Pokémon do tipo fogo se encaixam no espectro da moralidade. Eu sou Caio com Pokébind, e isso é Pokémon de tipo fogo do bem ao mal. Antes de começarmos, apenas algumas regras básicas. Julgaremos esses Pokémon pelas características gerais da espécie, sem considerar nenhuma instância individual do Pokémon em questão. Exceções podem ser feitas para alguns Pokémon lendários, mas serão avaliadas caso a caso. Além disso, se toda a linha evolutiva de um Pokémon for do tipo fogo, eles ocuparão o mesmo lugar. Como sempre, iniciaremos com o Pokémon de fogo mais nobre até o mais maligno. Esses Pokémons do tipo fogo podem cuspir chamas brancas e quentes, mas são seus corações calorosos que nos aquecem e aconchegam. Saindo de um vulcão para ganhar a medalha de ouro da bondade, temos o Pokémon Sol, a linha Volcarona. Durante os tempos antigos no universo Pokémon, tanto Larvesta quanto Volcarona foram considerados como encarnações do Sol, com várias pessoas os adorando. E com algumas entradas na Pokédex mencionando que Volcarona usa o calor que emana de seus corpos para salvar tanto pessoas quanto Pokémons durante um inverno rigoroso, podemos ver como Larvesta e Volcarona se tornaram tão populares. Se esses Pokémons não forem cuidadosos, eles podem causar incêndios acidentais. Sem intenção maliciosa, dado que eles salvam vidas nesses climas frios e rigorosos, a linha Volcarona definitivamente merece a medalha de ouro do bem. Estamos indo fundo nas cavernas de Galar e Paldea para encontrar nosso vencedor da medalha de prata do bem, o Pokémon de carvão, a linha Colossal. Assim como com a linha Volcarona em qualquer região que Rolicole, Carcoal e Colossal se encontrem. Eles são Pokémon muito populares, pois queimam carvão perpetuamente para se moverem. Esses Pokémon emitem um calor significativo, e felizmente para as pessoas de Galar e Paldea, Carcoal e Colossal são essencialmente grandes fornos móveis. Os Colossal são Pokémon tranquilos que, em sua forma Gigantamax, não hesitam em ajudar os outros. Segundo o Pokédex do Shield, eles salvaram várias vidas ao ajudarem outros a se manterem aquecidos durante uma intensa onda de frio. Embora não estamos dando à linha Colossal a medalha de ouro do bem, se alguém vandalizar a caverna deles, essa pessoa será queimada até ficar crocante. E claro, isso é uma reação exagerada. Colossal apenas ataca aqueles que estão ameaçando seu lar, aparentemente em nenhuma outra situação. Nosso primeiro lendário de fogo está a seguir, pois estamos dando a medalha de bronze do bem para o Pokémon Steve, Volcanion. Diferente das duas entradas anteriores, onde Volcanion é mencionado nas entradas da Pokédex, não temos muito com o que trabalhar, já que Volcanion só apareceu em 2 jogos até agora, com ambas as entradas apenas descrevendo seu habitat e poder de ataque. Então estamos voltando nossa atenção para o filme Volcanion e o Engenho Maravilha. No filme, Volcanion é um Pokémon muito protetor que cuida dos outros Pokémon que vivem no Planalto Nebel, especificamente Majorna. Infelizmente, para aqueles Pokémon que não vivem sob a proteção de Volcanion, bem como as pessoas, Volcanion é um Pokémon bastante agressivo e não hesita em atacá-los. Todos os Pokémon do Planalto Nebel foram prejudicados por humanos no passado e Volcanion deseja evitar sofrimentos futuros. Após os heróis do filme ganharem a confiança de Volcanion e o convencerem a trabalhar junto deles, ele se torna um aliado poderoso, chegando a se sacrificar para salvar os outros. Apesar de Volcanion ser um ótimo Pokémon de coração, ele recebe apenas a medalha de bronze de bondade devido ao seu comportamento severo com os outros. Vamos para a primeira forma regional, especificamente da região de Hisui. Nosso quarto lugar vai para o Pokémon Chama Fantasma, a linha de Typhlosion de Hisui. Os Typhlosion de Hisui são mais calmos e amigáveis com outros Pokémon e pessoas em comparação com os de Johto, apresentando uma expressão sonolenta e personalidade pacifista. Além de sua atitude calma, disse que os Typhlosion de Hisui têm a capacidade de ver as almas presas na terra e comê-las. Mas isso não é feito para satisfazer um apetite mórbido. Em vez disso, os Typhlosion de Hisui usam as chamas que circundam seu pescoço para purificar as almas antes de libertá-las novamente e ajudar a guiá-las para o além. Cyndaquil e Quilava não adotam uma nova personalidade devido ao seu novo ambiente. Cyndaquil continua tímido e Quilava um pouco agressivo. Provavelmente a entrada mais colorida da lista, vindo da região de Johto, temos o lendário Pokémon Arco-Íris, Ho-Oh. Até agora, os demais Pokémon de tipo fogo em nosso ranking ajudaram os outros diretamente de alguma forma.
Mas com Ho-Oh, esse não é realmente o caso. Mas mesmo que ele não possa ajudar quando se trata de ajudar os outros, várias de suas entradas na Pokédex mencionam que qualquer um que veja Ho-Oh será abençoado com felicidade eterna, e embora seja um conceito bonito, também deixa a porta aberta para aqueles que podem não ter as melhores intenções. Mas como visto no filme Eu Escolho Você, é evidente que Ho-Oh prefere aqueles que têm bons corações e motivos. Gostaríamos que este lendário fosse mais útil para os outros, mas ele parece se importar com aqueles de bom coração e dá o presente da felicidade eterna, o que é muito. Para o Nova. A seguir temos o Pokémon da vitória, Victini. Como outros Pokémon de fogo classificados, Victini só apareceu em poucos jogos, com suas entradas na Pokédex fornecendo poucas informações para classificar o Pokémon da vitória. Nas poucas listagens na Pokédex, é mencionado que Victini compartilhará sua energia com os outros e sempre garantirá a vitória para seus treinadores. Mas é realmente o duo de filmes Black, Victini e Reshiram, e White, Victini e Zekrom, que coloca este lendário tão alto neste ranking. Antes dos eventos dos filmes, Victini não só ajudou o Rei de Vale a mover a espada do reino, como também emprestou seu poder a vários Pokémon psíquicos para ajudar também. Ao encontrar Victini, o Pokémon age timidamente, mas como antes está disposto a impulsionar os outros durante a batalha. Victini ajuda o vilão principal dos filmes involuntariamente e tenta ajudar os outros assim que se liberta. Se você adora karaokê no seu bar, nossa próxima linha de Pokémon combina perfeitamente. Da região de Paldea temos o Pokémon Cantor, a linha Skeledirge. Não se assuste com o poderoso conjunto de mandíbulas de Fuecoco, Crocolore e Skeledirge. Em vez de mastigar os outros, os Pokémon desta linha adoram cantar suas músicas favoritas. A voz de Skeledirge tem o poder de acalmar qualquer um que a ouça quando canta. Ele tem um bom relacionamento com um pequeno pássaro de fogo que nasce do ovo que estava anteriormente no topo da cabeça do Crocolore. Quanto ao Crocolore e Fuecoco, eles não têm tanto a seu favor quanto o Skeledirge, pois suas entradas na Pokédex não mencionam a capacidade de acalmar os outros. Como essa linha evolutiva foi introduzida apenas em Scarlet e Violet, é compreensível que suas informações sejam limitadas. Estamos enlouquecendo com nosso próximo duo de Pokémon, a linha Simisear do Pokémon Ember. Possivelmente um dos fogos mais inteligentes desta seção. Pansear e Simisear são comumente vistos trabalhando com seus treinadores no dia a dia. Simisear, em especial, parece sentir grande prazer nisso, já que suas entradas na Pokédex citam que eles adoram ajudar os outros. Após evoluírem para Simisear usando uma pedra de fogo, suas páginas na Pokédex não mencionam que eles gostam tanto de ajudar os outros. Ao invés disso, foque no ataque do Simisear de espalhar brasas nos oponentes e no seu amor por doces. Contudo, sua linha evolutiva apareceu em poucos jogos, estando ausente nos últimos anos. Eles merecem estar aqui na seção boa. Nossa primeira linha de iniciantes de luta fogo está chegando. Também da região de Unova, temos o Pokémon Porco de Fogo Mega, a linha do Emboar. As entradas do Pokédex de Tapig e Pignite focam principalmente em seus hábitos alimentares e as consequências de perderem o controle emocional. Tapig tem um fato triste, mas adorável de que, embora eles amem frutas, se ficarem muito empolgados ao comer uma, eles a queimarão até ficar crocante. E enquanto amar uma boa refeição é sempre ótimo, é o Emboar que coloca essa linha evolutiva nessa seção. Devido ao seu tamanho imponente, Emboar lutará para proteger seus amigos, pois se importa profundamente com eles, como mencionam suas entradas no Pokédex. Isso também prejudica um pouco o Emboar. Se importar profundamente com os amigos é uma qualidade incrível que todos deveriam ter, mas não menciona como o Emboar trata os Pokémon com os quais o Mega Porco de Fogo não se importa, por isso estamos substituindo esta linha evolutiva. A seguir temos inquestionavelmente a linha evolutiva de fogo mais rápida, o Pokémon Cavalo de Fogo, a linha Rapidash. Com suas crinas flamejantes, movimentos velozes e grande resistência, Ponyta e Rapidash são Pokémon populares há tempos em suas regiões. Ponyta pode não ser tão rápido quanto Rapidash, mas com o desenvolvimento dos músculos das pernas, são capazes de ultrapassar obstáculos como a rocha do ar com um único salto. Se Ponyta encontrar alguém com quem se conecte bem, eles não só permitem que montem neles, mas também fazem com que seu fogo não queime. Rapidash pode ser mais competitivo em suas corridas, mas também mantém a disposição de Ponyta para ajudar os outros depois de ganharem sua confiança. Se o pior que se pode dizer sobre Rapidash é que eles têm uma natureza um pouco competitiva, então merecem sua boa classificação. Buscando nosso próximo lugar, temos as formas de Kanto e Hisuian para a linha do Pokémon lendário, Arcanine. A razão, mesmo para nós agruparmos ambas as variantes regionais de Growlithe e Arcanine junto com seus equivalentes de Kanto, realmente a principal diferença é a quantidade de pelagem que Growlithe e Arcanine de Hisui possuem, independentemente se é a região de Kanto ou a região de Hisui.
Tanto Growlithe quanto Arcanine são um duo de Pokémon muito populares, muito bem considerados por qualquer um que os encontre. Growlithe é um Pokémon muito leal, disposto a proteger aqueles a quem é próximo e se dá bem com a maioria dos outros Pokémon. Quando expostos a uma pedra de fogo, ambos os Arcanines cativam com sua incrível rapidez e força, com Arcanines Hisuian sendo comparados a dançarinos devido aos seus movimentos. De fato, a Pokédex não menciona a lealdade de Arcanine, mas devido ao seu alto prestígio no universo Pokémon e a atitude cuidadosa e protetora de Growlithe, esses cães são definitivamente bons companheiros. Se você avistar chamas cintilando nas praias de Alola, provavelmente pertencem ao Pokémon Guardião de Ossos, Marowak de Alola. De todas as chamas produzidas pelos tipos de fogo, as de Marowak de Alola parecem ter algumas das implicações mais sombrias. Disse que se alguém for queimado por elas, causará uma dor física e mental que nunca terminará, e nenhuma quantidade de água conseguirá extinguir o fogo. Isso é horrível! Os Marowak de Alola fazem isso principalmente como técnica de defesa. A dança do Marowak de Alola é um ato de luto pelos aliados caídos e uma demonstração de camaradagem aos seus companheiros Marowak. O fato desta forma regional dedicar uma cerimônia de dança inteira aos seus companheiros Pokémon mostra que eles são um grupo bastante unido que se preocupa profundamente uns com os outros. Pode ser difícil encontrar nossa próxima linha evolutiva no Pride Rock, mas achamos que a linha Piroar, o Pokémon real, se daria bem com Simba e os outros leões. Lichiliu pode parecer um adorável filhote de leão, mas na verdade esses Pokémon são um pouco orgulhosos e não recuam de uma luta. No entanto, dentro de seus grupos, Lichiliu está sob a tutela de Piroar mais fortes que o ajudam a aprender a caçar e o protegem. Isso realmente rende à linha Piroar alguns pontos bastante positivos. Caçar e matar outros Pokémon não é ótimo, mas lembre-se que Lichiliu e Piroar são carnívoros e precisam se alimentar. Nosso próximo Pokémon lendário pode ter um pequeno papel antagonista em um filme, mas é claro que o Pokémon Vulcão, Entei, tem um coração incrivelmente quente. A maioria das entradas do Pokédex sobre Entei menciona sua incrível velocidade e que seu rugido causa erupções vulcânicas. Mas como dissemos, quando se trata do filme Feitiço do Desconhecido, Entei nos dá muito mais visão sobre o caráter deste Pokémon. Ao longo do filme, ele atua como uma figura paterna para Molly após o sumiço de seu pai, fazendo o possível para protegê-la. Apesar de ser incrivelmente doce, Entei sequestra a mãe de Ash devido ao desejo de Molly por uma mãe, e luta contra Ash e seus amigos quando eles vão resgatá-la. Depois de perceber o dano causado por suas ações, Molly e Entei se tornam aliados de Ash e seus Pokémon, lutando juntos contra o desconhecido e ajudando a retornar todos à sua própria dimensão. Reconhecemos que algumas das ações do Pokémon Vulcão foram menos que ideais, mas ele tentava dar a alguém uma família amorosa, se reformando e ajudando no final. Passando para o Pokémon Guerreiro de Fogo, a linha do Armadura Rogue. A evolução tem sido um mecanismo do universo Pokémon desde o início. Mas enquanto a maioria deles segue o caminho evolutivo em linha reta, Charcadet é um dos poucos Pokémon com uma evolução ramificada. Se um Charcadet encontrar uma armadura auspiciosa, eles se tornam o Armor Rogue, capaz de lançar bolas de fogo. Além de obter um equipamento de batalha sofisticado, Armor Rogue se torna muito leal aos próximos, o que o populariza na região de Paldea. A linha Armor Rogue foi introduzida em Scarlet e Violet. Também não há muita informação sobre eles, mas vamos dar um desconto devido à sua lealdade e utilidade para os outros. Dizer a verdade é uma qualidade que todos deveriam ter, mas dizer ou buscar qualquer coisa além da verdade na presença do nosso próximo lendário seria uma má ideia. O vasto Pokémon branco, Reshiram? Semelhante a Zekrom, Reshiram quer trazer um mundo utópico, pois este lendário quer um mundo de verdade e está disposto a ajudar os outros. Incrivelmente, Reshiram tende a exagerar em suas ações ao construir um mundo de verdade. Sua entrada no Pokédex da Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division, menciona que queimará reinos se os habitantes ignorarem a verdade ou forem consumidos pela ganância. Apesar de ganância e ignorar a verdade não serem boas características, consideramos isso um pouco exagerado. Além disso, no filme White Victini e Zekrom, Reshiram trabalha com o principal vilão do filme para restaurar o reino de Valley. Mas comparado a outros vilões, isso não é tão grave. Além disso, no filme Black Victini e Reshiram, este lendário ajuda os heróis quando se trata de salvar Victini e ajudar Zekrom a realocar a espada de Ala, e ajudar a acalmar a força do dragão corrompida. Reshiram deseja um mundo ideal e suas boas qualidades superam as ruins, por isso o mantemos na seção dos bons.
Lançando um feitiço para nosso próximo lugar, temos a segunda linha de Pokémon Raposa nesta seção, a linha Delphox. Os 3 Pokémon desta linha conseguem produzir fogo por conta própria e carregam constantemente galhos para auxiliar em seus poderes. Fennekin usa o galho como lanche para aumentar seus poderes, enquanto Braixen e Delphox o utilizam como varinha improvisada, canalizando energia para criar ataques mais fortes. Fora da batalha, Braixen acende seu galho para se comunicar e ajudar seus aliados. Já Delphox consegue prever o futuro observando o fogo, o que o auxilia a atingir um estado mental elevado. Não parece que a linha evolutiva de Delphox tenha interações fora de sua linha evolutiva, mas por eles cuidarem um do outro, vamos mantê-los na seção boa. Abaixo está a linha evolutiva do Magmortar. Magby, apesar de jovem, é capaz de produzir calor intenso, com a temperatura corporal ultrapassando 1000 graus. Se não for cuidadoso, pequenas brasas podem escapar de sua boca e iniciar incêndios acidentais. Felizmente, Magmar parece ter aprendido a controlar seu fogo muito melhor, ainda que suas temperaturas internas sejam mais que o dobro de Magby. Um fato meio fofo, mas bobo, sobre Magmar e Magby é que ambos os Pokémon relaxam em poças de lava para curar feridas e simplesmente relaxar como se fosse algum tipo de banho extremamente quente. Quando Magmar evolui para Magmortar, eles ganham sua habilidade de lançar bolas de fogo de seus braços e têm um pouco de bom a seu favor, mesmo que prefiram interagir apenas com sua própria linha evolutiva. Eles ajudam fábricas e ferreiros a fabricar seus produtos. Entrando contudo em nosso próximo ponto, temos a linha Darmanitan. Como Darumaka, o primeiro Pokémon desta linha é conhecido como o Pokémon Charme Zen. Eles são muito populares onde vivem, principalmente nas regiões mais frias. Enquanto Darumaka ajuda os outros, como fornecer boa sorte, questionamos alguns métodos de seus treinadores, como manter as fezes deste Pokémon nas roupas para se manterem aquecidos. Ao evoluir para Darumanitan, eles se tornam mais imprudentes. Algumas entradas no Pokédex mencionam que podem ser de sangue quente e destruir caminhões com um único soco. Felizmente, Darumanitan nem sempre está neste humor, pois eles se acalmam e entram em sua forma Zen quando começam a meditar. Se você desafiasse Incineroar, o Pokémon Cura, para um campeonato, boa sorte, pois seu título no Pokédex vem do termo Ryu da luta livre profissional, que geralmente é o vilão. Não surpreenderia se você esperasse essa linha Alolan mais abaixo no ranking. No que diz respeito a Litten e Torracat, os 2 primeiros Pokémon desta família, a maioria de suas entradas no Pokédex os descreve como se comportando como gatos comuns, embora com algumas tendências ardentes. Litten pode ser bastante indiferente, mas sendo do tipo fogo, consegue tossir bolas de pelo em chamas. Quando Torracat evolui para Incineroar, ganha mais massa muscular e arrogância. Enquanto Incineroar adora espancar outros Pokémon e ignora até as instruções de seu treinador durante uma batalha. Apesar de Incineroar ser agressivo e orgulhoso, sua página Pokédex Shield afirma que ele ainda ajuda os Pokémon mais fracos. Para finalizar, voando alto rumo ao próximo lugar, temos o lendário Pokémon de Fogo Moltres completando nossa seção boa. Quando a primavera chega a cada ano, é uma crença comum no universo Pokémon que a mudança sazonal é causada pela aparição de Moltres na região em que vivem. Ao contrário dos outros 2 pássaros lendários, Zapdos e Articuno, Moltres causa bastante dano no filme O Poder de Um, quase destruindo o mundo devido à sua luta entre si. Mas como o principal vilão do filme é quem está agitando Moltres, além dos outros 2 pássaros lendários ao ponto de seus extremos, não podemos realmente culpar Moltres demais. Especialmente porque, após o vilão ser derrotado, Moltres retoma seu comportamento calmo habitual. Além disso, quando se trata da entrada de Moltres no Pokédex Shield, é dito que esse lendário aparecerá para aqueles perdidos nas montanhas, e usará seu fogo para ajudar a iluminar o caminho, a fim de levá-los de volta à segurança. Com isso, chegamos ao nosso território neutro. Esses Pokémon do tipo fogo caem na área cinzenta. Para começar, temos o Pokémon Raposa, a linha Ninetales. No universo Pokémon, Vulpix e Ninetales estão entre os Pokémon mais antigos, com registros mencionando que podem viver até 1000 anos. O principal fato sobre Vulpix é que essa linha evolutiva não tem suas luxuosas caudas logo após o nascimento. Em vez disso, eles têm uma única cauda que cresce e se divide nas muitas outras pelas quais esses Pokémon são conhecidos à medida que envelhecem. Depois que Vulpix encontra uma pedra de fogo e evolui para Ninetales, eles adquirem comportamentos tanto nobres quanto menos que ideais. É uma crença comum que Ninetales é uma reencarnação de Nove Santos e é muito respeitado, com muitos reconhecendo a excepcional inteligência e o comportamento calmo deste Pokémon. Lembra que dissemos que Ninetales pode viver até 1000 anos? Ninetales não apenas vive por até 1 milênio, mas também pode colocar uma maldição de 1000 anos em quem puxar qualquer uma de suas caudas.
Em sua defesa, Ninetales apenas retalia contra quem os machucou, passando para o Pokémon atacante, a linha Cinderace. De todos os iniciais de fogo na série, é seguro dizer que Scorbunny, Raboot e Cinderace estão entre os mais entusiasmados. Scorbunny está sempre feliz em correr por aí com energia infinita, mas Raboot e Cinderace desenvolvem uma personalidade mais séria. Ambos procuram pedrinhas para fazer malabarismo com os pés, usando as chamas que produzem para criar uma bola de fogo, que podem aumentar até parecer uma bola de futebol em chamas antes de lançá-la nos oponentes. Fora das batalhas, Cinderace pode ser culpado de exibicionismo ocasional, mas no geral, esse trio evolutivo parece ser um Pokémon bastante decente. Não se engane pela aparência assustadora da linha evolutiva Houndoom, o Pokémon das trevas, pois ela não é tão ruim assim. Houndour e Houndoom são Pokémon unidos que trabalham juntos principalmente quando se trata de caça, diferentemente da linha Pyroar, que se protege mutuamente de outros Pokémon. Mas quando se trata disso, disse que o trabalho em equipe desta linha evolutiva é incomparável, usando latidos para se comunicarem e ajudarem-se mutuamente na busca por comida. Infelizmente, se Houndoom decidir soltar uma rajada de fogo, a dor nunca desaparecerá, em parte devido às toxinas que são misturadas às chamas. Embora Houndour e Houndoom não tenham alguns aspectos positivos de outros grupos evolutivos, eles não são tão ruins, pois ambos serão extremamente leais se estiverem com um treinador que considerem digno. Finalmente chegamos à nossa primeira linha de iniciação, uma das mais populares da série, a linha Charizard. Apesar da popularidade desta linha evolutiva, Charmeleon e Charizard precisam de um curso para controlar a raiva. Charmander possui um dos fatos mais tristes entre os Pokémon do tipo Fogo. Eles são bastante otimistas e aparentemente se dão bem com quase todos que encontram. Contudo, se a chama na ponta da cauda do Charmander se molhar ou apagar, ele morrerá instantaneamente. Não é o típico cenário de ir a um centro Pokémon depois que seu Pokémon desmaia. Se a chama se apagar, é isso para o Charmander. Felizmente para Charmeleon e Charizard, eles parecem não sofrer desse problema potencialmente fatal. Muitas entradas na Pokédex mencionam que uma vez que esses Pokémon começam a batalhar, eles são incrivelmente brutais, com Charmeleon sendo o mais propenso a se exceder. Charizard não é muito melhor, pois está disposto a usar suas chamas incrivelmente quentes em seus oponentes, embora também tenha um pouco de bondade, já que nunca atacará alguém mais fraco que ele. Queremos que Charmeleon e Charizard se acalmem um pouco? Colocamos esta linha evolutiva aqui devido à natureza gentil de Charmander e ao fato de Charizard ser um grandalhão de coração mole. Passando para o Pokémon Plasma, Hit-Rotom. Dizer que este Pokémon adora brincadeiras seria um grande eufemismo, mas enquanto algumas das coisas que ele possui são objetos que nem todos têm, como um cortador de grama em sua forma de calor, Rotom assumiu o controle de um micro-ondas, e provavelmente seria a forma mais comum de encontrar em qualquer casa. Infelizmente, ele não usa seus novos poderes de produção de calor para aquecer as sobras. Em vez disso, eles acham hilário usar as chamas que produzem para queimar roupas e outros itens. Apesar das roupas queimadas serem ruins, este Pokémon não busca ativamente causar danos, mas sim acha suas ações engraçadas. Passando para o Pokémon Erupção, a linha Camerupt. Pokémon e humanos trabalharam juntos por milênios. Número, o primeiro Pokémon desta linha, viveu ao lado e ajudou as pessoas tanto em movimentação quanto em carregar cargas de até algumas centenas de libras. Infelizmente, Numel não é muito esperto, pois algumas entradas na Pokédex mencionam que este Pokémon nem mesmo perceberá se for atacado. Quando evoluem para Camerupt, porém, se tornam bem mais temperamentais. Não encontramos informações sobre Camerupt ajudando as pessoas tanto quanto Numel. Embora fosse desejável que os dois pequenos vulcões nas costas de Camerupt estivessem adormecidos, eles entram em erupção a cada 10 anos ou sempre que Camerupt perder a paciência. Em seguida temos o Pokémon Carvão Torkoal. Torkoal é comumente encontrado em cavernas profundas ou áreas com atividade vulcânica, geralmente buscando depósitos de carvão para se alimentar. Torkoal não consome as rochas inflamáveis apenas para saciar sua fome, mas porque precisa delas para sobreviver. É uma crença comum no universo Pokémon que se o fogo que queima sob a carapaça de Torkoal se apagar, eles morrerão. Portanto, este Pokémon está sempre buscando carvão para se alimentar. Fora das refeições, Torkoal parece ser um Pokémon bastante pacífico. De cavernas e paisagens ardentes a áreas povoadas, veja a evolução de fogo do Eevee, o Flareon. Esta evolução do Eevee convive bem com os outros e é fresco ao toque devido à espessa pelagem que regula sua temperatura corporal. O saco de chamas do Flareon converte o ar inalado em chamas acima de 1600 graus Celsius. Além de cuspir fogo, Flareon é um Pokémon bem comportado, pois prefere viver com os outros.
Gostaríamos de classificar o Flareon mais alto em nosso ranking, mas além de sua preferência por viver próximo a outros e seu fogo incrivelmente quente, pouco mais se sabe sobre ele. A seguir temos a linha do Infernape. Ao lado da linha Rapidash, Tyntia, Monferno e Infernape são alguns dos tipos de fogo mais rápidos no universo Pokémon, mas em vez de usar sua velocidade para ajudar os outros, esses Pokémon utilizam sua rapidez para ajudá-los a lutar. Monferno, em particular, tem a habilidade de se agarrar a paredes e outras superfícies para desequilibrar seus oponentes antes de atacar. Não sabemos se Tyntia ou Infernape podem fazer isso também, mas quando Infernape entra em uma batalha Pokémon, seus movimentos são ditos como se estivessem dançando enquanto atacam. Só conhecemos as técnicas de luta da linha Infernape, portanto estamos colocando a linha inicial aqui. A seguir temos o Pokémon Blaze, a linha Blaziken. Torchic, o primeiro Pokémon desta linha, provavelmente tem as coisas mais positivas a seu favor, já que a maioria de suas entradas na Pokédex menciona que este Pokémon é bastante carinhoso e tem um toque muito quente. Combusken e Blaziken, porém, não são exatamente conhecidos por serem fofos e carinhosos. Ambos são capazes de desferir chutes devastadores e serem ferozes nas batalhas de Pokémon. Embora possa se argumentar que é assim que Combusken e Blaziken lutam, algumas de suas páginas na Pokédex mencionam que seus ataques deixam os oponentes chamuscados e enegrecidos, independentemente de quem sejam. Em seguida temos o Hitmor, um Pokémon com um método de alimentação um tanto perturbador, embora precise de comida como qualquer outro. O Hitmor derrete o corpo resistente de sua presa preferida, o Duran, com o fogo que produz antes de sugá-los, em vez de simplesmente devorá-los. E enquanto se pode argumentar que essa é apenas a maneira do Hitmor de comer, também achamos que este é um método de caça bastante severo. Estamos indo para debaixo do Monte Coronet em Sinnoh para nosso próximo lendário, o Pokémon Cúpula de Lava, Heatran. Como outros Pokémon já mencionados, Heatran prefere um estilo de vida quase eremita, ficando feliz quando não encontra ninguém. Mas quando se trata de seu lar, Heatran é um Pokémon bastante feroz, usando a lava em que vive para atacar quem ele sinta que está ameaçando. Se você esperava que Heatran ficasse apenas em sua piscina de lava para atacar, adivinhe novamente. Eles possuem garras que podem agarrar as paredes da caverna para escalar e atacar de cima. Respeitamos o desejo de Heatran de ser deixado em paz, e não podemos culpá-lo muito por atacar quando se sente ameaçado. Porém, os ataques ferozes de Heatran e a falta de aspectos positivos sobre eles os colocam em nossa área cinza baixa. Em seguida temos Turtonator, o Pokémon Tartaruga de Fogo. Se avistar este Pokémon, aproxime-se com extremo cuidado. Devido aos químicos altamente voláteis que revestem as conchas do Turtonator, eles podem causar grandes explosões quando atingidos. Apesar do perigo que podem causar, os Turtonautas também tentam evitar que suas conchas explodam sem intenção. Eles se abrigam em cavernas para evitar que outros toquem e detonem acidentalmente as conchas muito sensíveis. Quando o Turtonator decide causar uma explosão, o dano é bastante pesado. Ao contrário de Pokémon como Electrode, que desmaiam após explodir, o Turtonator pode usar suas explosões pelo tempo que quiser, sem sofrer danos. Finalmente, completando nossa área cinzenta, temos o Pokémon de Lava, a linha Magcargo. Slugma pode ser menos perigoso que Magcargo, já que sua temperatura exata é desconhecida. Mas como eles são essencialmente uma lesma de magma viva, é seguro dizer que se aproximar de um sem roupas protetoras seria uma má ideia. Como não são os mais rápidos, o corpo do Slugma endurece e forma crostas, tornando-os mais imóveis e menos propensos a causar danos. Já o Magcargo não enfrenta problemas com o endurecimento corporal. Claro, eles ainda são uma lesma, mas como seus corpos chegam a 18.000 graus, que é quase o dobro do calor da superfície do Sol, onde quer que Magcargo vai estará em chamas. Mas tenha em mente, Slugma e Magcargo não estão ativamente procurando causar danos, é apenas a natureza de seus corpos que os mantém fora da próxima sessão. Com nossa área cinzenta completa, chegamos ao Pokémon do tipo Fogo, cujas chamas farão mais do que nos deixar torrados, causando algo muito pior que simples queimaduras. Esses Pokémon do tipo Fogo são os maus e os malvados. Nadando através da lava derretida para conseguir o primeiro lugar nessa sessão, temos Chi-Yu, o Pokémon Destruidor. Junto com os outros tesouros dos Pokémon arruinados que chamam a região de Paldeia de casa, Chi-Yu era uma vez um objeto comum, neste caso contas esculpidas, que ganharam vida devido à absorção da malícia e inveja dos outros. Mas enquanto inúmeras batalhas foram travadas para ganhar a posse tanto das contas quanto de Chi-Yu, essa lenda realmente não está causando tantos problemas diretamente. Dito isso, eles são a personificação da inveja, e isso não é uma coisa boa. Se deixados em paz, os Chi-Yu parecem ser Pokémon relativamente pacíficos. Apesar das guerras causadas por eles, estamos colocando Chi-Yu no topo dessa seção.
Em seguida temos a linha de Pokémon Lagarto Tóxico, a linha Salazzle. Quanto a esses Pokémon Lagarto venenosos, apenas as Salandit fêmeas conseguem alimento suficiente para ter energia e evoluir. Os machos, por outro lado, farão o que as fêmeas pedirem, criando uma espécie de harém reverso. Questionamos o quão voluntariamente o Salandit macho serve à fêmea da espécie, pois tanto a Salandit fêmea quanto a Salazzle emitem um forte feromônio que as ajuda a controlá-los. Apesar de usar outros para satisfazer suas necessidades ser um comportamento abaixo do ideal ou aceitável, Salazzle aparenta não tratar tão mal os machos de sua espécie. O que coloca a linha Salazzle nesta seção é a entrada do Pokédex Scarlet, mencionando que eles miram em qualquer macho, mesmo fora de sua linha evolutiva, para servi-los. Entrando com tudo no nosso próximo lugar, temos o Pokémon dançarino, Oricorio estilo Billy. Frequentemente admirado pelos movimentos graciosos que este Pokémon pode fazer ao dançar, Oricorio ganhou o tipo fogo graças a ele beber o néctar de flores vermelhas em sua região. Apesar de serem apaixonados por dança, Oricorio estilo baile usa seus movimentos para conjurar chamas e atacar oponentes. Sim, todos os tipos de fogo usam suas chamas em batalha. É a natureza das chamas que rebaixa o Oricorio estilo baile para esta seção, pois elas não só causam queimaduras físicas, mas também mentais. Diferente do Marowak de Alola, cujas chamas podem fazer algo semelhante, o Oricorio estilo Biolai não é tão pacífico, até mesmo uma instrução errada de seu treinador pode irritá-los o suficiente para atacar. Como outros Oricórios, o estilo Biolai pode mudar de forma e adquirir um temperamento mais calmo ao beber um néctar diferente, não ficando preso permanentemente a essa atitude menos ideal. Esperamos que nosso próximo Pokémon não perca a cabeça, já que estamos chegando ao Pokémon Fogos de Artifício Lacéfalon. Apesar de ter aparecido em poucos jogos até agora, esta Ultra Besta chegou à região de Alola através dos Ultra Wormholes, diferente de outros Pokémon. Blacephalon é mais travesso, ele gosta de se aproximar sorrateiramente de um alvo desavisado antes de explodir suas cabeças, em vez de apenas assustar suas vítimas. Blacephalon tem um motivo muito mais sombrio para fazer isso, pois deseja roubar a vitalidade de seu alvo, após o choque inicial. Felizmente para o alvo de Blacephalon, após se acalmarem, a janela para Blacephalon realizar seus planos é fechada. Embora estejamos felizes que Blacephalon geralmente falha, eles conseguem regenerar suas cabeças, tendo inúmeras oportunidades para tentar novamente. Avançando, temos o Pokémon Touro Selvagem, Blazebreed Taurus. Antes mesmo de se adaptar ao clima de Paldea, Taurus já era conhecido por seu temperamento impetuoso, atacando voluntariamente outros Pokémons e até derrubando árvores. Adquirindo o tipo fogo em Paldea, o Taurus Blazebreed ainda adora atacar os outros, e agora é capaz de aquecer seus chifres antes de chifrar qualquer azarado em seu caminho. Além disso, o Taurus Blazebreed ataca não apenas aqueles com quem luta ou se sente ameaçado, mas sim por pura raiva. Agora temos nossa última linha inicial a seguir. Da região de Johto, é a vez do Pokémon Vulcão, a linha do Typhlosion. Ao contrário de algumas das outras linhas evolutivas nesta seção, Cyndaquil e Quilava são realmente Pokémon bastante decentes, pois ambos são normalmente bastante calmos, exceto quando se trata de batalhar. Quilava pode tentar imitar seus oponentes com as chamas em suas costas, mas isso é mais uma técnica de defesa do que uma preocupação real. Mas enquanto suas formas Izuianas se acalmaram bastante e são realmente um Pokémon bastante pacífico, o mesmo não pode ser dito sobre o Typhlosion da região de Johto, geralmente de mau humor. Typhlosion não é apenas um lutador feroz, mas também tem um hábito bastante perturbador que eles farão se estiverem irritados o suficiente. Mesmo que seu pelo seja à prova de fogo, Typhlosion pode esfregá-lo para criar explosões devastadoras. E enquanto Typhlosion não é o primeiro Pokémon do tipo fogo a fazer as coisas explodirem, disse que tudo o que for pego na explosão será instantaneamente reduzido a cinzas. Isso só acontece quando Typhlosion perde a paciência, mas pela grande escala de danos que podem causar e potencialmente prejudicar muitos outros, sentimos que Typhlosion merece sua classificação. Se você encontrar nosso próximo Pokémon, Scovillain, prepare-se para sentir o calor, pois ele é a pimenta picante em forma de Pokémon. Alguns dos nossos tipos de fogo podem ser rudes ou imprudentes, mas quando a capsaicina é exposta a uma pedra de fogo e evolui para Scovillain, o produto químico picante que produzem é perigoso para os outros ao redor e para o próprio Scovillain. Os dois cérebros de Scovillain foram afetados pelos produtos químicos picantes, tendo uma grande tendência a fazer alvoroço pela região de Paldea, com sua cabeça ruiva queimando a área com seu hálito picante. E infelizmente, para quem se mete no seu caminho, não há como pará-lo quando começam a destruir tudo. Evitando por pouco nossos principais metais malignos, a linha do Pokémon escaldante, Talonflame, é a próxima.
Siga nosso conselho, se entrar em áreas onde Fletchinder ou Talonflame vivem, seja muito cuidadoso. Ambos não hesitarão em atacar qualquer um que encontrarem onde quer que vivam, incluindo Pokémon de sua própria linha evolutiva. Se você tentar fugir, boa sorte, pois esses Pokémon pássaros são incrivelmente rápidos, o que ajuda muito quando caçam, espalhando brasas para assustar os outros a fim de mergulhar e agarrá-los. Mas não são apenas os Pokémon menores que Fletchinder e Talonflame visam, pois eles podem carregar presas de até 220 libras. Se fosse apenas a caça, não os classificaríamos tão mal, mas eles também incendeiam as casas de suas vítimas, podendo exterminar toda a família com seus ataques. Nossa medalha de bronze do mal provavelmente não ficaria fora de lugar em uma funerária, já que vai para o Pokémon sedutor, a linha Chandelure. Litwick, Lampent e Chandelure são considerados precursores da morte no universo Pokémon, uma crença com fundamento, já que esses 3 Pokémon absorvem a força vital dos outros. A chama que fica em cima de Litwick é na verdade a força vital que este Pokémon roubou, com um fato mais perturbador sobre ele sendo que se a vítima de Litwick for mais jovem, sua chama queimará mais brilhante. Lampent, felizmente, realmente não parece preferir predar aqueles de uma idade mais jovem, mas eles ficarão por perto em alas hospitalares terminais, sugando aqueles que residem lá, drenando constantemente sua vida. Chandelure tem um fato que na verdade ultrapassa a preferência de vítimas de Litwick, pois quaisquer almas que Chandelure absorva para manter suas chamas acesas serão perdidas para sempre depois que forem queimadas com o fogo de Chandelure. Mas apesar desses 3 Pokémon terem páginas de Pokédex incrivelmente sombrias sobre eles, Chandelure tem um pouquinho de bom a seu favor. Se estiverem com um treinador que considerem digno, serão extremamente leais. Infelizmente para a linha Chandelure, apenas ser leal não cancela sua natureza mais sombria e seu metal maligno é bem merecido. Rastejando até nosso próximo lugar e ganhando a medalha de prata do mal, temos o Pokémon Radiador, a linha Scent e Scorch. Certos Pokémon apresentam comportamentos ruins em estágios iniciais, que se amenizam em evoluções posteriores, ou o contrário. Entretanto, isso não se aplica ao Sislipede e Centiskorch. Ambos esses Pokémon de inseto e fogo têm temperamentos muito violentos, e atacarão qualquer um e qualquer coisa que se aproxime deles. Um fato perturbador sobre o Sislipede é que eles enrolam seus corpos em torno de suas presas e as aquecem para cozinhá-las vivas. Apesar da violência do Centiskorch, seus hábitos alimentares permanecem desconhecidos, o que nos deixa felizes. No entanto, se o Centiskorch atingir suas formas Gigantamax, o calor que irradia pode incinerar instantaneamente qualquer pessoa que esteja perto do Centiskorch e desestabilizar as correntes de ar a ponto de criar tempestades. Finalmente, bem abaixo do Armoroak, temos a outra evolução do Charcadet chegando em seguida, o Pokémon Fireblades, Cerulean. Assim como o Charcadet evolui para Armoroag ao encontrar uma armadura diferente, se encontrarem a armadura maliciosa, ele se torna um Cerulege com espada flamejante. A armadura do Armoroag foi usada por um guerreiro nobre, e o Pokémon demonstra as mesmas qualidades. Já a armadura do Cerulege carrega ressentimentos e rancores, tornando-os implacáveis na batalha. Ser retalhado por espadas flamejantes já seria terrível o bastante. Cerulege também rouba a força vital de suas vítimas com seu ataque característico, Lâminas Amargas. Considerando a natureza cruel de Cerulege, que se alimenta da vida dos outros para sustentar a própria, é realmente surpreendente que esteja recebendo nossa medalha de ouro do mal. E com nosso espectro de moralidade completo, vamos concluir premiando nossas medalhas do pecador. A linha Incineroar merece a medalha do orgulho por sua arrogância e opinião extremamente elevada de si mesmos. A medalha da ira deve ser concedida à linha Scovillain, devido à sua irritação extrema e à destruição resultante disso. A linha Salazzle recebe a medalha da luxúria, pois além de ter um grupo de Pokémon servindo voluntariamente às fêmeas, também atrai outros graças aos feromônios que produz. O prêmio da inveja deve ser dado a Tio, por serem a própria personificação da inveja. Estamos dando o prêmio Darwin para a linha Camerupt, pois eles raramente percebem ataques devido à sua falta de inteligência. A medalha de preguiça tem que ir para a linha de carga, pois eles são muito lentos como lesmas e caracóis. Por fim, a medalha de gula vai para 2 entradas com hábitos alimentares perturbadores, Hitmore e a linha Centiskorch.